Lucas 10, vamos ler a partir do 25. Lucas 10, 25. Lucas 10, do 25 ao 37. Lucas 10, do 25 ao 37, diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Exaltado e bendito é teu nome, Senhor. Suplicamos a ajuda do teu Espírito Santo, para que possamos, papai, compreender, Senhor Deus, as riquezas que estão escondidas na tua palavra, Senhor. Aquilo que está no teu coração, que é para a nossa vida. Papai, nesse momento, nos lava, nos cobre, Senhor Deus, com o sangue poderoso de Jesus Cristo, para que possamos adentrar, Senhor Deus, no santuário, para receber, Senhor, a tua palavra, papai. Que a tua palavra de sabedoria venha pousar sobre nós neste momento, Senhor. Nós precisamos da ajuda do teu Espírito Santo. Repreendemos, ó Pai, toda distração, tudo aquilo que se levanta para roubar essa preciosa semente, papai, que é a tua palavra. Nos ajuda, porque nós queremos conhecer mais de ti. Bendito e engrandecido é teu nome, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Algumas Bíblias, no título está escrito aí o bom samaritano, só que o título não faz parte da Bíblia. Não existe o bom samaritano em lugar nenhum. A Bíblia se refere a ele só como um samaritano. Vamos lá. Verso 25. E eis que um certo doutor da lei pôs-se em pé e, para pô-lo à prova, disse: Mestre, que deveria fazer para possuir como herança a vida eterna? Romanos 10, 5. Eu acho que é isso. Romanos 10, 5. Esse doutor da lei, ele estava com uma maldade no coração. Ele queria provar Jesus. Ele conhecia a letra, conhecia muito bem a letra da palavra. Porém, a intenção dele não era aprender, entender, compreender. A intenção dele era provar o mestre. E quando um mestre, ou alguém que se acha mestre, quer provar um mestre, o diálogo muda. A forma
da conversação, ela se torna um pouquinho diferente. Foi? Olha que coisa linda. O cara está perguntando para Jesus: mestre, o que deveria fazer para possuir como herança a vida eterna? Ou seja, o que eu tenho que fazer para entrar no céu? O doutor da lei sabia que tinha que ser feito algo para entrar no céu, porque ele conhecia a palavra, mas ele não conhecia a palavra. Porque se ele conhecesse a palavra, esse texto que está em Romanos 10:5, que também é o mesmo texto que está em Levítico 18:5, é o mesmo texto, é idêntico, ele não faria essa pergunta. Essa é a resposta de Jesus para ele, tá? Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Passa mais um, Lucas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, ao trazer do alto a Cristo. Volta aí, volta no 5. Ó, Moisés descreve a justiça que é pela lei, um tipo de justiça. Passa. Mas a justiça que é pela fé é outra. Tem a justiça da lei, tem a justiça da fé. São duas justiças. Uma vigora de Moisés até Jesus, e a outra de Jesus até hoje. Uma está pautada na lei, na letra, e a outra está pautada na fé. Então, o que eu tenho que fazer de acordo com Levítico? Volta um, Lucas. De acordo com Levítico 18:5 e Romanos 10:5, não, pode deixar aí. De acordo com Romanos 10:5, ele só precisa cumprir aquilo que está na lei, que aquele que cumpre o que está na lei viverá por ela. E é aquele negócio, né? Eu já estou vivo, a tradução é horrível. Se eu já estou vivo, como que eu vou viver por ela? O correto da palavra, tanto em Levítico 18:5 como aqui em Romanos 10:5, é ressuscitará por ela. Ou seja, quem cumprir toda a lei tem o poder para vencer a morte. Isso que é o texto. Então, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Até Moisés, melhor, de Moisés a Jesus, cumpra a lei. São 613 preceitos, os 10 mandamentos, que é a lei moral. Depois vem a lei ritualística, a lei civil que está lá dentro, né? Ali tem vários segmentos que a gente pode quebrar a lei: lei moral, lei civil, lei ritualística. Cumpre todos. Se você separar aqueles que são só das mulheres, aqueles mandamentos que são só do homem, cai quase para metade para cada um dos 613. Já fica um pouquinho mais fácil. Mas, de acordo com a Bíblia, ninguém conseguiu cumprir nenhum deles. Por quê? Ela fala assim: se você quebrar um dos 613 preceitos, você quebrou todos. Aquele que não quebrar nenhum, desde a idade onde perde a inocência até morrer, esse venceu a morte. Só Jesus Cristo. Então ele estava fazendo uma pergunta que assim: mestre, quem pode viver eternamente? Porque se fosse considerar Levítico 18:5, só aquele que cumpre toda a lei. Mas todos eles sabiam que eles não conseguiam cumprir toda a lei. Então ele estava tentando provar Jesus, para Jesus falar: eu sou perfeito, eu não peco. Você sentir a malandragem, o nível aonde ele estava querendo chegar. Ou seja, pergunta profunda. Ele foi um excelentíssimo sábio a fazer essa pergunta para Jesus. Ok. Aí o excelentíssimo do excelentíssimo sábio, Jesus Cristo, responde para ele em Lucas 10:26. Notou? Olha que resposta linda. Lucas 10:26. Próximo. Aí. Olha a resposta.
Olha como que o sábio responde para um sábio, com outra pergunta. Olha que coisa linda. Ó, e ele lhe diz: o que está escrito na lei? Como lês? O doutor queria provar Jesus. Jesus sentiu a maldade no coração pela sua sabedoria. Vamos provar o doutor. Por quê? Porque ele vai ser pego nas próprias palavras. É assim que funciona. 27. E ele respondendo disse, a resposta é do doutor agora, hein? Para mostrar que o cara era bom de Bíblia. Ele não respondeu Levítico 18:5, tá? Ele não respondeu. Agora ele vai fazer uma resposta genérica, tentando resumir os 603 preceitos da lei em 2, para ele não ser acusado de quebrar algum desses preceitos. Olha o nível. E disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças, com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Por que ele não falou os 10 mandamentos? Por que ele não falou de guardar o sábado, comer carne de porco, comer camarão? Por que ele não falou de qualquer outra coisa? Não matará, não roubará, não quebrar voto, não sei o quê. Porque ele podia ser pego naquilo. E quando ele fala de amar a Deus e ao próximo, isso é muito relativo, é algo que está no interior, no entendimento. Às vezes é difícil você ver a pessoa quebrando esse mandamento. Às vezes, a maioria das vezes não, é fácil de ver. De amar a Deus e amar o próximo. Então ele foi tentar ser mais esperto que Jesus. Porém, olha que coisa interessante, a resposta dele foi boa. Porque na resposta dele ele resume toda a lei, e Jesus reconhece isso. E ele mostra que a lei, ela trabalha tanto na esfera vertical como na esfera horizontal. Isso é a cruz, né? Vertical, horizontal. Então amará o Senhor teu Deus na vertical e ao próximo como a ti mesmo na horizontal. Ok? Porém, por isso que eu não posso como que fala? Eu não posso ser o super ultra espiritual, viver só no mundo espiritual e não viver na terra. Porque o que vai nos levar para o céu é o ter equilíbrio no amar ao Senhor teu Deus e amar ao próximo. Ou seja, é o meu relacionamento com o céu e é o meu relacionamento na terra. Se tem alguma coisa manchando o meu relacionamento na terra, eu estou quebrando esse princípio. Então, o entendimento antigo de alguns milhares de anos aí para trás era assim, ó: vamos construir uma fortaleza no deserto, raspa a cabeça, bota uma roupa preta, marrom, amarra uma cordinha, vou viver isolado. Para quê? Para eu não pecar. Vou viver no meu relacionamento só na vertical. Não vou me relacionar, fazer de tudo para não me relacionar na horizontal. Porque se eu cumprir com a vertical sem errar na horizontal, eu vou para o céu, é mais fácil. Tal dos monges. Era uma linha de pensamento. Só que quando eles se isolavam do mundo, a Bíblia fala que aquele que se isola se revolta contra a verdadeira sabedoria. Porque a palavra de Deus diz: amar a Deus é amar o próximo. Como que você pode amar a Deus a quem você não vê se você não ama o próximo a quem você vê, a quem você pode tocar? Então, quando eles se isolavam, eles se revoltavam contra a verdadeira sabedoria. A sabedoria é uma pessoa, Jesus Cristo. Eles pecavam. E não é à toa que você vê aí quantidade enorme de escândalos, principalmente sexual e outros tipos, na história da igreja, por causa desses, vamos falar assim, desses preconceitos que eles estabeleceram para seguir. E esse doutor, ele faz algo aqui muito bonito.
que passa às vezes assim, sem a gente perceber. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele entra na esfera da adoração do tabernáculo, porém ele vai um pouquinho além. Ó, amarás o Senhor teu Deus. Vou parar aqui. Ele está falando de amor. Ele está falando de amar o seu Senhor. Ele está falando de amar uma autoridade. Ele está falando de amar aquele que lhe dá ordem. Opa, como assim? É isso aí que está, é Senhor. Ele não está falando amará o papai do céu, amará o meu amorzinho, amará o meu amigão. Não, amará o Senhor. Tem pessoas que não gostam de ser submissas. Elas não gostam de se submeter e estar debaixo de ordens. Por que isso? Porque é isso que o diabo faz com a gente desde pequeno. Eu preciso ser independente, dono do meu nariz, não tem que dar satisfação para ninguém. Eu me revolto contra os meus pais, eu me revolto contra o meu chefe, eu me revolto contra a minha autoridade religiosa, eu me revolto contra todo mundo, eu mando em mim, acabou. O diabo fez isso desde o começo. Adão, come que tu não vai morrer. Deus, né? Deus está enganando vocês. É autoridade, Senhor. E quando acontece hoje ainda. Só que ele está falando assim, ó: para entrar no céu, você tem que amar o Senhor. Como que você vai amar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, se você não consegue se submeter a senhorio nenhum aqui na terra? E a Bíblia fala: obedecei às autoridades estabelecidas por Deus. Tem gente que não gosta de obedecer autoridades. E aí às vezes vai para o campo do crime, vai para o campo da pirataria, vai para o campo daquilo outro. Está quebrando princípios. Aí a horizontal não funciona. Não adianta. Eu queria tanto, mas tanto, vocês não têm noção. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu queria que fosse fácil ir para o céu. Mas não é. Quanto mais você lê, mais você descobre, vamos falar assim, obstáculos a serem vencidos para você entrar no céu. Quanto mais você lê a Bíblia, você descobre: pô, eu tenho que fazer isso aqui também. E mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Infelizmente, tem que fazer mais isso. Não é fácil. É por isso que ele fala: o reino de Deus é tomada à força, tem esforço, tem sacrifício. Então, amarás ao Senhor. É o nível, é o relacionamento. Porque se eu conseguir amar a Deus como Senhor, eu vou me relacionar com Ele como Pai, como amigo, mas entendendo que Ele é o Senhor. Se eu não consigo me relacionar com meu Pai como o meu Pai sendo o Senhor, eu não consigo me relacionar com Deus como Ele sendo o Senhor. Eu tinha amigos de infância, nasceram na igreja. Eu achava estranho, porque eles chamavam o pai e a mãe de Senhor e Senhora. Foram ensinados assim. Depois de 30 anos voltei em Campinas, encontrei com alguns deles. Eu vi eles falando com o pai: sim senhor, sim senhora, com respeito total e honrando aos pais. Um já não estava mais na igreja, o outro estava, mas é respeito. E se eu souber ter essa relação de respeito aqui na terra, eu estou apto a me relacionar com Deus. Se você falar para mim: eu amo a Deus, mas não me submeto ao homem, à autoridade, você não ama a Deus, porque você está quebrando princípios bíblicos. Quebrou o princípio, não tem céu. E aqui ele vai entrar no amor ao Deus Todo-Poderoso, no amor à autoridade, à submissão, porque o amor e a submissão a autoridades
fazem de mim, de nós, verdadeiros adoradores. Que é adoração? Estamos falando, é obediência. Obediência a quem? Ao Senhor e a sua palavra. E quando eu obedeço só por obedecer, eu sou um servo inútil. Agora, quando eu faço por amor, por isso que a Bíblia fala assim, ó, é tudo que você fizer na terra, que você fizer ao homem, faça como se estivesse fazendo para Deus. Por quê? Amará ao Senhor. Então, se eu servir ao homem, amando o meu próximo, obedecendo às autoridades, como se eu estivesse fazendo para Deus, eu estou amando a Deus, o meu Senhor. É coisa simples. O problema é que os versículos estão muito longe um do outro. Aí você tem que ficar caçando e botando no lugar certo para você entender. E ele entra num nível de adoração, depois desse entendimento. Ele fala assim, número 1, todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Tem 4. Na Bíblia tudo é 3. E aqui ele está falando de adoração. Adoração está ligada com o tabernáculo. Não muda, porque esse é o modelo que Deus estabeleceu no céu. Moisés, fazei tudo conforme o modelo que foi lhe mostrado no monte. Amará o seu Deus de todo o teu coração. O coração fala do Espírito. O coração fala do Espírito. De toda a tua alma. A alma fala da alma. De todas as suas forças. Força, corpo, alma e espírito. Modelo de adoração. Porém, quando você vai entrar no santuário para adorar, você tem véus. Então, para você ir do átrio, entrar no lugar santo, onde tem a mesa da comunhão, onde tem o candelabro, você precisa passar por um véu. Para entrar no Santíssimo, onde ficava a arca da presença e depois foi colocado o altar de incenso, você precisa passar por um véu. Então eu tenho 3 níveis: o nível do corpo, o nível da alma e o nível do espírito. Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem o espírito. Quando você fala em espírito, entenda coração. Amará o Senhor teu Deus de todo o coração. Primeiro é o coração, é o espírito. Depois da sua alma, depois do seu corpo. Por isso que a verdadeira adoração, ela tem que fluir do espírito, ela transborda para a alma até chegar no corpo. Não é os doidos que ficam pulando e girando, sem entendimento, sem alma, e falando que está no espírito. Não, é o contrário. Você é cheio do espírito, isso transborda na alma e alcança o corpo. Então não é todo doido que fica girando que é doido. Tem uns que estão cheios do Espírito Santo, mas fazem isso com entendimento e muitas vezes com atos proféticos. Então amará o Senhor teu Deus de todo o coração. Adoração no lugar santo dos santos. De toda a tua alma, adoração no lugar santo. E de todas as tuas forças no átrio. Porque foi no átrio que o cordeiro foi sacrificado. É no átrio que Jesus morre. É no átrio que ele sente a dor. Forças. De todas as suas forças até ele expirar, até não conseguir mais. E ele fala assim, ó, de todo o teu entendimento. Então no momento que Jesus está na cruz, essas coisas eu não escrevi não, vem agora. A hora que ele está na cruz, ele está ali com todas as suas forças. Na cruz ele está com todas as suas forças. O último ato dele: Pai, entrega o meu espírito. Os maiores atos de adoração do planeta. E de toda a tua alma. Ele estava sofrendo, ele estava chorando, ele estava gemendo. Porém, vem o quarto elemento, que é a consolidação de quando corpo, alma e espírito estão ligados na adoração. Começa a acontecer isso aqui, ó. E de todo o teu entendimento. Na minha tradução fala assim: e com toda a tua mente, ou com todo o teu
entendimento. Mas que entendimento é esse? Porque na alma, se a gente for ver na psicologia, a alma é a psique. E na psique carrega o entendimento nosso. Carrega conhecimentos, habilidades, competências, tal do ID, não sei o que e tal. Tem um monte de coisa lá. Ou seja, na teoria, a capacidade da gente raciocinar, pensar, está na alma, no estudo da psicologia, psiquiatria, assim vai. Então por que o entendimento ou da mente ele está colocando fora? Porque tem entendimento que só vai vir quando você estiver adorando Ele em espírito e em verdade. Tem entendimento que só vai vir quando você entrar no Santo dos Santos. E o pior não é isso. O pior é que você começa a adorar Ele em espírito, alma e corpo. Ele começa a dar revelação. Foi o que eu falei semana passada. Pô, a pessoa lá, o profeta revela tudo, mas não tem entendimento da Bíblia? Me desculpa, tem algo errado. E expliquei com o texto semana passada. Aqui entra no mesmo. Se a pessoa é um adorador em corpo, alma e espírito, ela recebe revelações de entendimento da palavra. Ela recebe as riquezas, os tesouros escondidos. Porém, tem muitos casos de pessoas que eram adoradoras, no espírito, alma e corpo, recebiam entendimento violento da palavra e caíam. Então, esse entendimento não é o mesmo da esfera da alma. Esse é um entendimento que é gerado depois de amar a Deus como Senhor, de coração, de alma, com todas as minhas forças. Quando ele entra na força, tem um texto, um versículo que Paulo fala assim: ainda nós não resistimos ao pecado até o sangue. Ou seja, ainda eu não amei a Deus até derramar sangue. Em outra tradução mais literal e minha, ainda não amei a Deus com todas as minhas forças. Ou seja, até o sangue. Então uma das formas da gente demonstrar amor a Deus é não pecar, nem que seja necessário derramar sangue, ou seja, com todas as tuas forças. Jesus amou a Deus com todas as suas forças, que sangue foi derramado até no momento que ele orava, estressando a sua alma, a sua psique, estourando os vasos sanguíneos, e o estresse total do corpo de ele amar com todas as suas forças fez com que o sangue derramasse. Paulo fala: ainda não resistisse ao pecado até o sangue. E Jesus na cruz, adorando a Deus em espírito e em verdade, com todo entendimento sobrenatural, entendimento do Santíssimo, ele começa a cantar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O que eles dizem lá que é os 7 brados da cruz, não tem nada de 7 brados. Ele está cantando salmo. Imagina uma pessoa que está em carne viva, foi espancada, toda arrebentada, não consegue nem falar direito, e começa a cantar, começa a recitar salmos. De acordo com os doutores, com os médicos, a quantidade das feridas que ele tinha e a forma que foi crucificado, o pulmão esmagava ali os demais órgãos que estavam no corpo. Ele não tinha fôlego suficiente para falar frases inteiras. Ele começava a falar, parava. Aí quando voltava, falava mais um pedacinho, parava. Pelo nível, como eu vou falar assim, pelo nível de ferida que o corpo dele estava. Então ele estava cantando salmos, mas só se ouviam partes deles. E ele não estava cantando um salmo específico. Ele começa com 22, vai para o 18, depois ele vai para o 68, passa para outro salmo, porque ele está fazendo um entendimento profético. E se você pegar esses 7 brados, essas 7 frases, identificar os salmos e relacionar um salmo com o outro, você vai descobrir mistérios, que é o que ele estava fazendo no momento da verdadeira adoração. E qual é o último passo da verdadeira adoração?
é quando você rompe o último véu. E a Bíblia fala, quando ele morreu, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Vai trazer revelações. E ele fala, essas revelações do Altíssimo você tem que usar para amar Ele. Por isso que tudo é para Ele, por Ele, dele, tudo é dele. Então tudo que eu recebo eu devolvo para Ele. Então com todas as suas forças e todo o entendimento que você vai receber quando você começar a adorar Ele em espírito e em verdade. Porém, para que eu alcance o amarás o Senhor teu Deus, foi o que eu falei, eu tenho que amar o meu próximo, Ele sendo Senhor ou não da minha vida, Ele sendo uma autoridade ou não constituída por Deus sobre mim. Porque se eu não conseguir fazer esse amar o teu próximo, eu não consigo amar Deus. E Jesus não quis complicar a história desse doutor. Mas lá na frente, eu não lembro se é em João 13, ele fala assim, ó, e amarás o teu próximo como eu vos amei. Aí complicou. Porque amar alguém como eu me amo, pode ser que eu não me ame, não estou nem aí para mim, não cuide de mim. Se eu não estou nem aí para mim, não estou nem aí para outra pessoa. Então não é uma medida justa, mas é o mínimo que Deus estabeleceu com a lei. Porém a justiça que é pela fé, não é para amar de acordo com a lei, porque de acordo com a lei é de acordo com a mim mesmo. É para amar de acordo com a justiça que vem pela fé. A justiça que vem pela fé é ame como Jesus amou. Aí lascou. Aí não fica tão fácil o negócio. Então é o relacionamento vertical e horizontal que nós precisamos ter. Vamos para o 28. Então lhe disse, olha o mestre, hein? Respondestes bem. Ó, você chegou num nível de entendimento não, de conhecimento profundo. Lembra que eu falei? Quando você chega no nível da adoração, em espírito e em verdade, você recebe revelação. Quando você recebe revelação, vamos falar que você é uma pessoa revelada, aleluia. Não serve de nada se eu não botar em prática. Então ele fala assim, então ele diz, vai e faz isso. E se você fizer isso, viverá segundo o padrão da lei. Segundo o padrão da lei. Se cumprir toda a lei, viverá por ela. Então se você amar o próximo como você ama você mesmo, você está cumprindo a lei. E nem isso o ser humano consegue. E aqui a gente entra num outro preceito. Ó, respondeste bem, faz isso e viverás. A Bíblia fala que o pecado reinou de Adão até Moisés. Romanos capítulo 5. Vai lá, Lucas, Romanos 5, abre aí. Romanos 5. Vamos entender, tem gente que confunde isso aqui. Romanos 5. Eu acho que já é no comecinho, Lucas. Romanos 5. Oi? Olha lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, não pela lei, temos paz com Deus. Quem vive pela lei, é muito difícil ter paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vai. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vai. Não somente isso, mas também nos gloriamos, acho que é lá por 15, mas vai, nas tribulações, não, vai com calma, vai devagar. Tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. 14, vai pro 14, vai. Senão eu vou falar coisa que não é pra falar. Volta só um, Lucas. Porque até a lei vigorou de Moisés até Jesus. Porque até a lei estava o pecado no mundo.
mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Calma, volta. A lei começa em Moisés. Antes de Moisés, a gente tem uma outra lei, que é a lei natural. Mas ele está falando aqui da lei de Moisés. A lei natural, ele não está chamando de lei, mas é aquilo que vai de Adão até Moisés. Então eu tenho 2 períodos. A Bíblia fala que quando Adão peca, ele é expulso do paraíso e passa a reinar o pecado e a morte. Quem reina tem reino, o rei reina com leis. Então eu tenho um período de Adão a Moisés, uma lei, tem um período da lei de Moisés até Jesus. Ok, vai. No entanto, a morte reinou no primeiro período. Presta atenção, hein? Que é de Adão até Moisés, período da lei natural, porque Adão pecou. Até sobre aqueles que não tinham pecado. Então presta atenção. O pecado de Adão, ele é imputado a todos os seus descendentes. E nós somos descendentes de Adão, salvo se você acha que veio do macaco. Então, o pecado de Adão, ele é imputado em nós. Pastor, eu não fiz nada. Acabou de nascer nenê. O pecado de Adão é imputado na criança. O pecado de Adão é imputado em todos. Isso vem do primeiro período da lei natural. É o que ele está falando aí, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Então, antes da lei, eu não precisava pecar. Eu já era pecador por causa de Adão. A qual é a figura daquele que havia de vir, segundo Adão, paz. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, Adão, morreram os muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Então, o pecado de Adão trouxe um juízo sobre toda a humanidade e opera até hoje. Na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pronto. Não, pode deixar aí. O que eu quero que você entenda? Que de Adão até Moisés, todos eram pecadores por causa do pecado de Adão. Quando chega Moisés com a lei, a Bíblia fala que a lei veio para apontar o pecado, ou seja, regulamentar o pecado, e nos dá uma alternativa, mostrar uma forma, se tu fizer isso, viverás. Se não pecar, são esses os pecados que estão regulamentados, viverás. O que ele está falando? Que agora, além de nós sermos condenados pelo pecado de Adão, fase 1, nós também somos condenados por quebrar a lei de Moisés. Então eu tenho 2 tipos de condenação sobre minha vida. Uma que me é imputada por causa do pecado de Adão, por causa do pecado de por causa de uma ofensa, o juízo veio sobre todos, é o texto que nós lemos. E quando Moisés veio com a lei, e eu quebro a lei, agora eu sou condenado não por causa do que Adão fez, mas por causa do que eu faço. Então eu já carrego uma maldição, uma condenação hereditária por causa da ofensa de Adão, e acumulo maldições, condenações e juízos por causa daquilo que eu mesmo faço. Só que ele está falando, essa condenação, esse juízo que veio de Adão até Moisés, que vamos falar assim, é uma condenação, um juízo universal, ela acaba com Jesus Cristo. Porque ele se fez maldito em nosso lugar, diz a Bíblia. Ele se fez maldição por nós, diz a Bíblia. Qual é a maldição? É essa que veio de Adão sobre toda a humanidade. Quem aceitou Jesus, pum! Essa maldição, essa ofensa, esse juízo que era imputado em nós por causa do pecado de Adão, ela quebra, ela acaba.
essa maldição é tirada. Porém, se com a tua boca confessares os teus pecados, no plural, não é um só, aí fala os teus, específico, único, aqueles que eu cometi, que quebram a lei de Moisés. São 2 níveis. Então é o nível universal, aceitei Jesus, quebrou a maldição. Aí tem o nível individual, aceitei a Jesus, eu tenho que confessar cada um deles. Se com a tua boca confessar os teus pecados, aqueles que você quebrou mediante a lei de Moisés, aqueles que você cometeu o erro, ele é fiel e justo para te perdoar. Mas para isso você tem que se arrepender, confessar cada um deles, quebrar porque você fez. Então, quem não tem Jesus está carregando a maldição de Adão, está carregando a maldição dos seus próprios pecados de forma acumulativa. Se a morte reinou de Adão até Moisés, por que agora a morte não tem direito de tocar, de prender no Hades aqueles que cumprem a lei? Porque o reinado da morte, presta atenção nisso, hein? O reinado da morte não é em vida. O reinado da morte é na morte. A morte reina quando você morre. Por isso que o pecado e a morte passaram a reinar. Porque enquanto você está em vida, Paulo fala que nós somos escravos do pecado. Então, se nós somos escravos, Ele é o nosso Senhor, é o Senhor que reina sobre nós. Então, enquanto nós estamos vivos, o pecado reina. Tu morreu em pecado, sem Jesus, a morte começa a reinar. Aí você passa a estar debaixo do senhorio da morte, para todo sempre. Porém, a lei de Moisés é de Adão até Moisés. Por quê? Levítico 18:5, Romanos 10:5. Quem cumprir toda a lei viverá por ela. Porque quem cumpre a lei não serve ao pecado em vida. Quem cumpre toda a lei, mesmo que morra, e o reinado da morte vai começar quando você morrer, a morte não vai ter poder, porque ele vai viver pelo que a lei garantiu a ele. Jesus veio em vida. O pecado não reinou sobre ele. Quem reinou sobre ele foi Deus, porque ele não pecou. Ele morreu. Se ele morreu, quer dizer que a morte triunfou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Diz a palavra. Ele morreu. Ele não morreu porque ele pecou, ele morreu fisicamente. Quando ele morreu, diz a Bíblia que ele desceu até o Hades, pregou para os espíritos que estavam encarcerados, para aqueles que morreram sem Jesus, morreram sem Deus. Ele foi lá e pregou. Ele não pregou para salvar, pregou para expor. Vocês não creram nos profetas, vocês não creram na palavra de Deus. Eu sou o Messias prometido por Deus. E diz a palavra que a morte não teve poder para prender ele no Hades. Por quê? Porque ele cumpriu toda a lei. O seu corpo não verá corrupção, que é aquele bichinho que vem comendo o corpo. O corpo dele foi glorificado ao ressuscitar. Então aquele que cumpre toda a lei, ou seja, que não vive debaixo do senhorio do pecado, por causa do pecado de Adão, que é universal, isso vem até hoje, cumpriu toda a lei, morreu, ressuscita. Tem uns que levam até um bônus, é arrebatado antes de morrer. São pouquíssimos. A igreja é uma dessas, vai ser arrebatada antes de morrer. Então eu preciso entender. Eu tenho 2 tipos. Eu tenho uma maldição que vem de Adão, que é o pecado reinando. Tem a morte que reina. O pecado e a morte reinam até Moisés, porque ele dá a lei. Se eu cumprir toda a lei, o pecado e a morte não têm domínio sobre a minha vida. Porém, ninguém consegue cumprir a lei a não ser Jesus. Se eu não cumpro a lei, eu estou debaixo da escravidão do pecado. Eu estou sujeito ao senhorio da morte depois que eu morrer. Aí vem Jesus, não pela justiça da lei, porque ninguém consegue cumprir a lei. Agora ele vem pela justiça da fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então através da fé eu consigo vencer o pecado. E mesmo se o pecado tem um advogado
que vai me representar, porque eu vou me arrepender e crer que Ele é fiel para cumprir a sua palavra e me perdoar. E pela fé nele, eu não verei a morte, não serei condenado. João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou para que todo aquele que crê não mereça, mas tenha vida eterna. O não pereça é eu não estar debaixo da escravidão da morte depois que eu morrer. Por quê? Porque eu morri em Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, a morte não pode reinar. Esse é o sentido. Então disse-lhe Jesus: respondete bem, faz isso e viverá. Agora que você já sabe o que é o Levítico 18, 5, que é o cumprir toda a lei. Tu foi querer ser malandro comigo, quis resumir os 10 mandamentos, aumentou nos preceitos, não falou nada. Mas tem lá o Levítico 18, 5. Aquele que cumprir toda a lei viverá. Agora que você não consegue, doutor, cumprir a lei, só tem um jeito: creia em mim. Aí ele fala assim: mas eu vim para você e você não me aceitou, você não me escutou. Eu vim para os meus e eles não me receberam. Doutor, tu não me recebeu, está lascado, vai morrer sem Jesus. Então lhe disse: respondeste bem, faz isso e viverá. Ou seja, não basta ter conhecimento, tem que praticar, tem que botar em prática. Não basta conhecer a palavra, tem que colocar em prática. Chegarem para você, faz algo errado, principalmente no local de trabalho, faz algo errado. Às vezes você fica num negócio acuado, é até difícil. Tem algumas formas. Dependendo do que pedirem para fazer, fala: não, tá bom, manda, deixa documentado, me manda um e-mail, você quer fazer, que eu faço. Porém, já tem algumas profissões como a minha, que mesmo eu documento, você tem que fazer isso, não, mas isso está errado, isso vai contra a lei tal, não sei o que e tal, né? Não é o certo. Não, mas eu quero que faça. Aí você fala assim: tá bom, deixa por escrito. Aí a pessoa vai lá e faz por escrito. Aí eu tenho um código de ética que fala assim: se a pessoa te mandar fazer alguma coisa errada, mesmo contra a sua vontade, e você não denunciar, tu vai para a cadeia. Aí agora criaram uma lei no Brasil, né? Já tem alguns aninhos que criaram, que é a lei da lavagem de dinheiro. Que se você perceber, não precisa nem você fazer, estou falando na minha profissão. Se você perceber que tem algo estranho acontecendo, que excede a um determinado valor, eu não lembro se é 50 mil reais para dinheiro e 200 mil reais para qualquer tipo de movimento bancário, alguma coisa nesse que foge disso, que é suspeito, se você não denunciar, você pode ser preso. Aí eu não tenho nem opção, tá bom, eu faço, deixa documentado, que a responsabilidade não é minha, não é minha, e lasquei. Pô, mas isso não é certo. Não, mas é a lei do homem, que está lá fazendo o que está escrito em Levítico 5. Aquele que vê a coisa errada e não denuncia, o sangue vai ser cobrado da mão dele. Eu estou vendo a coisa errada, não, me dá uma autorização por escrito aí para eu ficar quieto. Está lascado. E às vezes o mundo ele vai nos afunilando, que a gente vai dando um jeitinho para aceitar as coisas do homem, massageando o nosso ego, achando que está tudo certo. Mas a Bíblia não tem esse negócio não, ó. Levítico 5. Se você ver, não é fazer, tá? Se você ver a coisa errada e não denunciar, ó, eu estou vendo lá um parente está abusando sexualmente de uma criança. Tem lei no Brasil para abuso infantil? Tem. Qual é o seu papel como cidadão? Denunciar, mas é um parente e um sei o que e tal. Tem gente que fica quieta, às vezes fica com medo, parente próximo. De acordo com a Bíblia, você viu e não denunciou, o sangue vai ser cobrado da sua mão. Porque aquele inocente que está sofrendo, estava dependendo da sua ajuda e você não ajudou. Você tinha o poder de fazer o bem e não fez. Por isso que a Bíblia fala: não deixe para fazer o bem de hoje amanhã.
Faça hoje. Até nisso a gente quebra a palavra. Por isso que eu falo, quanto mais eu leio, mais eu vejo que é difícil entrar no céu. Porque não pode dar espaço, não pode dar margem para nada. Como diz o apóstolo Paulo, a igreja que vai subir é sem ruga, sem mancha, sem mácula, irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Aí vem o pior, né? Quanto mais você lê a Bíblia, mais o negócio fica difícil. Aí a Constituição, seu artigo 5º, fala: eu não sou obrigado a fazer nada que não esteja previsto em lei. Então eu posso fazer um monte de coisa. Você pode, mas primeiro você tem que conhecer tudo que está previsto na lei. Vamos correr o risco de fazer algo errado. E a lei é grande, no Brasil aqui é muita coisa. Então eu preciso conhecer e preciso agir. E o conhecimento de Deus vem quando você se torna um verdadeiro adorador, meu Deus, e entra no Santos dos Santos, recebe o conhecimento do Altíssimo. E quando você conhece, você deve continuar, prosseguir em conhecer. Oséias 6,3, vimos semana passada isso. 10:29. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Se a Bíblia fala, vou amar a Deus sem amar meu próximo, o cara nem sabe quem é o próximo. Ele é um doutor, amará o teu próximo como a ti mesmo, ele não sabe quem é o próximo. Ou seja, mostrando ignorância sobre esse assunto. Quem é o próximo? Por que eu falo quem é o próximo? Porque eu não quero assumir responsabilidade. Eu não sabia. Ele vai falar, Jesus vai contar a história de um samaritano para falar quem é o próximo. Para ele poder falar: eu não sabia, eu era ignorante até agora. Mas a Bíblia é bem clara. Nós vamos ser julgados por causa da nossa ignorância também. O sol nasce para todos. O sol da justiça, Jesus, nasce para todos. A palavra, principalmente hoje, nos nossos dias, está disponível para todos. Pelo menos para quase, né? Fora aqueles que não têm ainda tradução, perseguição. Mas ela está disponível mesmo para quem não sabe ler. Porque quem tem o Espírito Santo revela pelo entendimento. Quando eu amo o Senhor, meu Deus, todo o meu coração, toda a minha alma, todas as minhas forças. Vamos lá, 30. E Jesus respondendo disse: certo homem descia de Jerusalém. E eu vou dar um pulo aqui, que não vai dar tempo de passar tudo. Eu vou dar um pulo do 30 para o 34, tá, Lucas? Mas deixa aí no 30. Vou dar um pulo do 30 para o 34, para mostrar o papel dos 5 ministérios na igreja. E que nós devemos exercer os 5 ministérios. Talvez não como ministros formais, mas como informais. Talvez não tudo ao mesmo tempo. Às vezes, em momentos diferentes da nossa vida. Às vezes, tudo ao mesmo tempo. A Assembleia de Deus, ela faz uma diferenciação para quem é ministro consagrado como evangelista e para quem evangeliza. Quem evangeliza, eles chamam de evangelizadores. Quem é ministro chama de evangelista. Só por causa do cargo, para falar que é parte mais em cima. 30, vamos lá. E Jesus respondendo disse-lhe, como que o mestre responde para um ignorante que está tentando com maldade no coração provar ele? Outra pergunta com historinha. E Jesus respondendo disse: certo homem, ponto 1, descia de Jerusalém. Lembra que falei, você quer pregar? Usa os verbos. Descer. Certo homem, ponto 1, descia de Jerusalém para Jericó. Ponto 2, e caiu, verbo cair, na mão dos salteadores, os quais, o verbo 3, despojar, o despojaram de suas vestes e causando-lhe 4, muitas feridas. 5,
retiraram-se, deixando-o meio morto. Então eu tenho um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Quando ele desceu, ele caiu. Quando ele caiu, os ladrões o despojaram das suas vestes, machucou ele, deixando feridas, deixando ele quase morto, meio morto. Jerusalém, a cidade do Deus vivo, traduzindo para os nossos dias, chamar de igreja. Saiu da igreja, tu vai cair. É o passo a passo, está na Bíblia. Saiu da igreja, tu cai. E sair da igreja não é sair assim, eu não sou mais membro, vou embora. A igreja, ela é o corpo de Cristo na terra. Não é a carteirinha de membro. Vai ter que fazer a carteirinha. Não é a carteirinha, é você ser parte, ser corpo, ser unha, mão, braço, cotovelo, olho, igual diz Paulo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Quando eu não estou integrado, quando eu não estou em comunhão, quando eu não faço parte do corpo, quando eu não tenho uma função no corpo, chamada igreja na terra, eu estou descendo, estou saindo de Jerusalém, estou saindo da igreja. Então você pode estar dentro da igreja, saindo da igreja. Você pode estar dentro da igreja e cair. E quem cai se fere. Quem cai vai ter perdas. Sabe aquele louvor que a gente canta, chama restitui? Pai, só vai restituir aquilo que você perdeu. Você só perde porque o inimigo ele rouba. E para ele conseguir te roubar, tu tem que cair. E para tu cair, tu tem que sair da igreja. É a sequência. E Jesus respondendo disse: certo homem descia, estava saindo, perdendo a comunhão, não estava integrado no corpo. Quando isso acontece, ele cai. E quando você cai, não é só você cair, não, é princípio de batalha espiritual. Quando você cai, quando você peca, tu cai na mão do diabo. Caiu na mão dos salteadores. Porque o inimigo da nossa alma, ele veio para matar, roubar ou saltear, se quiser ficar mais bonito, e destruir. Cai na mão do diabo. Pecado dá autoridade ao diabo para agir sobre a nossa vida. Tá bom, já só pedir perdão. Pronto, acabou. Se você não quebrar a maldição, a autoridade que deu para o diabo, você continua na mão dele. Pode ser que agora ele fique quietinho, mas chega lá na frente, ó, ele puxa. É por isso que a Bíblia fala: confessai uns aos outros as vossas culpas e serei curados. Aí os presbíteros vão te ungir. Os presbíteros, os líderes, aquele que preside, os pastores, eles vão te ungir e você será curado e liberto da mão de Satanás. Está aqui, ó, Lucas 10:30, princípio de batalha espiritual. Descia, saiu da comunhão, cai. Quando cai, cai na mão do diabo. Quando você cai na mão do diabo, o diabo começa a roubar, a tirar tudo que você tem, até as roupas. Salário cai, dia 5, dia 6 sumiu. Você nem vem entrar, não sobra. Tem gente que tem 10 anos trabalhando, 20, 30, não tem um centavo na poupança. Tem gente que tem 30 anos de trabalho, carteira assinada, não tem casa, não tem carro, só tem dívida. Porque está na mão do diabo. Pastor, mas eu estou na igreja, eu estou bem, aleluia. Mas tudo que você fez antes de estar na igreja e estar bem, fez você estar na mão do diabo. Em algum momento ele vai puxar. Ele vai puxar a cordinha. Foi Jesus que levou na cruz as nossas maldições, as nossas culpas. Foi só o pecado, não. Ele levou a maldição. Por que Davi, arrependido, essas coisas não eram para falar agora. Por que Davi manda matar, comete adultério, oculta? Por que Davi, ao se arrepender, Deus perdoa? Porém ele perde a família, perde a estrutura, perde a saúde, morre enfermo com uma enfermidade que ninguém conseguia curar. Foi para o céu, aleluia. Se arrependeu, Deus perdoou.
Mas por que a maldição entrou na casa dele? A filha foi violentada, estrupada dentro de casa com o próprio irmão. O filho foi lá e teve relações com as mulheres do pai. Por que a desgraça foi sobre a família de Davi até chegar em José carpinteiro, pai de Jesus Cristo? Por que José, da descendência real direta de Davi, de Salomão, era pobre, não tinha dinheiro, para quando foi apresentar Jesus não tinha dinheiro, teve que pegar 2 pombinhas lá no meio da rua e apresentar ao sacerdote, não tinha dinheiro para oferecer um cordeiro, quanto mais um novilho. Pobre, miserável. Por quê? Por causa da maldição de Davi. Quando que acaba a maldição? Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que lá eles pecavam, Deus perdoava, ia para o céu, galeria dos heróis da fé, aleluia. Mas eram amaldiçoados por gerações. Hoje não, eu tenho entendimento que eu sou um verdadeiro adorador. Eu não vou deixar mais a maldição do nosso amigo Adão quebrar sobre as nossas vidas. Tem um pastor que ele ensina assim, ó. Quando você for orar pela comida, você ora assim: Senhor, eu quebro e rejeito agora toda a maldição que foi lançada sobre a terra com o pecado de Adão. Está lá em Gênesis 3,15. 3,15 para frente. Pecou, agora a terra será maldita. É com o teu suor, é com o suor do teu rosto. A terra vai produzir espinhos. Aí você vai lá comer a feijoada, aleluia, macarrãozinho, tá na boa, graças te dou, Senhor. Ele fala: não, eu rejeito toda a maldição que foi lançada pelo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, sobre a terra, a qual produziu esse alimento amaldiçoado para eu comer. Quando você começa a fazer isso, o corpo começa a ter mais saúde. Você não joga maldição para dentro. Está na Bíblia. Então eu preciso começar a entender esses preceitos. Então quando você desce, você cai na mão do diabo, cai na mão dos salteadores. Ele vai começar a arrancar sua roupa, ele vai arrancar tudo que você tem. E consequentemente começou a arrancar, você está na mão dele, ele vai tocar fisicamente em você, bens, propriedades, vai tocar no seu corpo. Caiu nas mãos dos salteadores, o cara o despojaram, aqui na minha fala as vestes, espancando. E aqui essa pancada, essas feridas, não é só física, é emocional também. A pessoa vai ficar dodóizinha, vai ter depressão, vai não sei o que, vai ferindo a alma, vai ferindo o corpo. Por quê? Porque saiu de Jerusalém. Quem sai de Jerusalém desce, não sobe. Cai na mão do diabo. O diabo vai arrancar tudo que tem, vai começar a ferir a alma, vai começar a ferir corpo, física, enfermidades. Por isso que tem muita enfermidade. Você ora com a pessoa, ela é curada. Não é porque você tem um poder, não. É porque aquela pessoa saiu de Jerusalém, caiu na mão do diabo. O diabo começou a tirar tudo que ela tinha, começou a botar enfermidade. Quando você manda o diabo embora, ela é curada. Ou deixando meio morto. Por quê? Por que meio morto? É Jesus que está contando a história. A Bíblia fala que ele tomou a chave da morte. Tomou a chave da morte e do abismo. O diabo não pode matar mais ninguém. Nem uma pessoa vivendo em pecado. Ele tem que pedir autorização para Jesus. Marcar uma audiência: ô Jesus, ó, fulano está em pecado, está em adultério, está em fornicação, está fazendo isso, não sei o que, mentiroso, e tal, e tal, e tal. Já deu a taça, já encheu a taça da ira. Posso passar o facão, levar ele lá para a morte e continuar reinando? Que agora o pecado não aguenta mais ele, já deu. Agora vamos transferir para a morte e reinar sobre ele por toda a eternidade. Aí Deus tem que autorizar. E ele autoriza, tá? Tanta gente que morre sem salvação. Deus autorizou, porque Deus deu um determinado tempo. A taça do juízo, da ira de Deus foi se enchendo. Encheu a taça. E o diabo sabe, ele fica olhando, ele fica vendo. Cada um tem uma taça, né? Nós somos uma taça.
ela pode ser cheia com o Espírito Santo, nós podemos transbordar do Espírito, como ela pode ser cheia com a ira de Deus. Quando a ira de Deus chega no talo e começa a transbordar, o diabo, opa, é meu, vai lá, mata, leva embora, com autorização. Então nós temos aqui 5: descia para Jerusalém, caiu na mão dos salteadores, despojaram suas vestes, causando feridas e o deixando meio morto. 5. E para essas 5 ações, que a primeira é um ato consciente nosso, tudo bem que influenciado pelo diabo, como ele influenciou Eva, mas é um ato consciente. O primeiro vai trazer mais outras 4 consequências. Então eu dou o primeiro passo para o buraco, depois o resto é consequência, vai fluindo. Para nós conseguimos agir em cima disso, Deus nos deu 5 ministérios. Jesus estabeleceu 5 ministérios para a igreja, porque aqueles que se desviam da igreja, aqueles que descem de Jerusalém, às vezes não precisa nem estar na igreja, né? A pessoa está no mundo, já está longe de Jerusalém, toda arrebentada, ferida. Por isso que o pessoal fala que igreja é um hospital. A pessoa chega toda arrebentada. Pior que tem uns que ficam arrebentados 30 anos dentro da igreja, não quer ser curado. Para aqueles que descem, tem o ministério do evangelista, que é aquele que sai das paredes. Ele não sai de Jerusalém, mas ele dá um pulinho lá fora para pegar aqueles que saíram. Quando cai na mão dos salteadores, lembra que eu falei? Está na mão do diabo, está preso pelo diabo. Precisa do quê? Libertação. Qual é o ministério que vai oferecer libertação para a pessoa? São 5. Qual é o ministério? Porque expulsar demônio não liberta ninguém. Expulsou demônio é um alívio. Qual é o ministério que vai oferecer a libertação? É o ministério mestral. É o ministério onde o mestre vai ensinar a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem melhor do que o mestre para ensinar o conhecimento da verdade? Para isso que serve o tal do ministério mestral. Aí despojaram as suas vestes. Aí entra o tal do profeta, que o diabo foi lá e roubou. O profeta vai lá, decreta. O profeta entra nas regiões celestiais, aonde o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele tem o dom, ele tem a facilidade para entrar no mundo espiritual e pegar de volta aquilo que o diabo roubou. Que todas as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Se eu cair na mão do diabo, o diabo vai lá na região celestial e pega tudo que eu tenho. Aí alguém tem que ir lá pegar de volta. Quem é esse que vai lá pegar de volta? O profeta. E os deixou ferido, causando-lhe ferida. Quem cura as feridas? Essa é a parte mais dura. É o pastor. O pastor vai passar o óleozinho. O pastor vai passar a mãozinha assim no pelinho da ovelha. Tem ovelha que precisa de metiolate. O negócio está bem aberto, assim, já aquele metiolate, mas é o do antigo, não é o novo, não é aquele que arde. Metiolate, na tradução bíblica, chama cajado. Cura. Metiolate curava, doía, mas curava. Bezetacil dói, mas cura. Cajado dói, mas cura. Feridas. O deixando meio morto. O ministério de ressurreição, ministério não, vamos falar, o dom da ressurreição de mortos, ela é muito enfática e apontada. No Antigo Testamento não tinha apóstolo, então quem fazia ocasionalmente uma ressurreição era um profeta. No Novo Testamento é o apóstolo. Por quê? Porque o apóstolo é a semente que tem que cair na terra e morrer para que os outros tenham vida. Por isso que Jesus falou, vocês devem dar a vida pelos seus próximos, devem dar a vida um pelos outros. Apóstolo, como diz Paulo, é o mais difícil. Para a gente fechar, Lucas 10:34.
Então o cara está todo arrebentado, no 10:30. Aí encontra com o samaritano. Ele não era bom samaritano. O título está errado. Um bom título seria assim: samaritano adorador. Porque os samaritanos se tornaram os verdadeiros adoradores. Porque eles reconheceram Jesus lá em João 4, quando ele fala com a mulher chama a cidade vai lá ouvir Jesus e ainda convida Jesus para ficar, e Jesus fica na cidade por alguns dias. Que eles creram que Jesus era o Messias, verdadeiros adoradores. 10 leprosos foram curados por Jesus, vai lá se apresentar. Foi 10, voltou um. Qual foi um que voltou para agradecer? O verdadeiro adorador, o samaritano, vulgo gentil, igual nós. Aproximando-se, primeiro ponto, evangelista. Todos temos que ser evangelistas. O que o evangelista faz? Fica escondido no mosteiro, fica escondido na igreja. Ele tem que se aproximar das pessoas, se aproximar lá fora. E aproximando-se, atou-lhes a ferida. O cara lá não estava todo arrebentado. Então, se aproximar, a função do evangelista. Atar, curar as feridas, função do pastor. Aí vem, derramando sobre elas, as feridas, azeite e vinho. Lembra que eu falei que o profeta vai entrar nas regiões celestiais para tomar aquilo que foi tirado? Como que ele faz isso? Com unção, derramando azeite e vinho, montando sobre a sua própria cavalgadura, ou pondo sobre a sua própria cavalgadura. Quem faz isso é o apóstolo. Paulo fala: eu daria a minha vida para vocês, para que vocês, eu prefiro perder a salvação para que Israel seja salvo. Ele fala, para que o meu povo seja salvo. Olha o que o cara fala: eu perderia a minha salvação, iria morar no inferno o resto da vida, para que a nação de Israel fosse salva. Sabe o que é isso? O cara é doido? Não, é o amor de Deus no coração dele. Montando sobre a sua própria cavalgadura. O papel do apóstolo. O apóstolo, de acordo com a Bíblia, ele é o primeiro, é o que mais serve. Vem na sequência, né? Em dois lugares, em Efésios e 1 Coríntios. Ele vem primeiro. Só que Jesus falou que aquele que quer ser o maior é o que mais serve. Então ele vai sair do cavalo e vai botar a pessoa no lugar dele. E o levou para uma estalagem e cuidou dele. Quem tem o papel de cuidar? O pastor. É o pastor que vai cuidar, tirar piolho. Cai, vai lá, ajuda de novo, e fica em cima, e fica babando, e não sei o que e tal. Por quê? Porque não ouve. Então, ó, no 30 acontece a desgraça. No 34 vem a solução. Aproximando-se o evangelista. Eu troquei aqui, o último é o mestre. Atou-lhe as feridas, o pastor, derramando sobre azeite e vinho a unção do profeta, montando sobre a sua própria cavalgadura, o apóstolo, aquele que serve. Levou para uma estalagem e cuidou dele. É o mestre. O mestre agora vai colocar ele no seu devido lugar e vai começar a cuidar, a apontar, vai trazer libertação através de conhecimento. Então é o papel dos 5 ministérios, exercido por um samaritano, por um gentil. E para fechar, acabando, 35. E no outro dia, quando ia, partiu, tirou 2 denários e o deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, tudo o que gastaremos a mais, quando regressar, eu te pagarei. O que ele está falando? Que para ganhar uma pessoa, para libertar uma pessoa, para ensinar, para cuidar dessa pessoa, tem um preço. E às vezes nós vamos também arcar com o preço, porque ele fala assim, ó: Jesus já pagou o preço, aleluia, amém, para ter salvação. Está aqui 2 denários. Mas se gastar mais que isso, quando eu voltar, se gastar mais que isso, quem vai ter que pagar? Nós. O hospedeiro é a igreja. Somos nós que vamos receber os doentes, somos nós que vamos cuidar. E às vezes nós vamos ter que botar recursos do nosso bolso. Quando eu falo do nosso bolso, é dinheiro, é tempo, é força, é estresse,
para cuidar dessa pessoa, para quando Jesus voltar, quando Ele regressar, eu não apresentar para Ele as minhas mãos vazias. Amém? Vamos ficar de pé.